Boa noite a todos. Como foi dito, sempre é com muita alegria, né, que a gente está aqui, que a gente se reúne, que a gente encontra todos esses rostinhos aqui, né, que vêm para um tratamento, que vêm para escutar um pouquinho do que Jesus nos deixou e nos ensinou, né? Então, antes de qualquer coisa, quero me desculpar porque eu estou com uma tosse violenta, capaz de eu ter alguma crise de tosse, mas é só tosse, tá bom? Então vamos lá, o capítulo que a gente tem para hoje é o capítulo 22. Eu acho que ele é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem 2 paginazinhas, assim, bem, mas o assunto é bastante interessante. É um assunto que a gente pode refletir sobre ele com muitas vertentes, né? O capítulo se intitula Não Separar o que Deus Juntou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento, né? E é um tema bastante delicado, né? Porque não tem fórmula. Cada um é um, cada casal é um casal. Não tem uma fórmula que a gente fala, olha, faça assim, assado, tal, que vai dar certo. Não é assim, né? O estar junto, né, com uma pessoa envolve uma série de outras situações, né? Então, a gente vai tentar levantar algumas coisinhas que podem nos ajudar na nossa caminhada, tá? Bom, o casamento, que é essa união conjugal, a gente divide assim podemos dividir em 2 partes, né? A parte da lei humana, né, que regulamenta um casamento, que isso varia de lugar para lugar, povo a povo, que pode ir num, não pode ir no outro, assim, não tem, né, uma coisa igual. E também aí a parte da lei do amor, que é a lei de Deus, né? Por isso que fala, né, no capítulo fala, né, o que Deus juntou não se separa. Óbvio, quando você tem um amor, um carinho, fica mais próximo das leis de Deus, né? Porque amar, assim, aquele amor, a gente ainda vai chegar lá, né? Hoje a gente tem um amor de posse, um amor do que é meu, enfim, a gente não tem esse desprendimento todo, né? E aí a gente então vem, né, tem casamentos, uniões, que são totalmente de interesses, né? As pessoas, porque tem uma posição financeira boa, então o outro se interessa por aquela posição e não pela pessoa, né? Diversas situações nessa linha que nós não vamos entrar nelas, porque aí depende mesmo realmente de cada um, né? Vamos falar um pouquinho dessa união pela lei do amor. Vocês acham que se a gente, os que são casados, né? Eu não quero desanimar os que não são ainda, mas assim, vocês acham que se a gente soubesse como ia ser a convivência, como ia ser tudo que a gente vive, a gente se casaria assim com tanta facilidade? Eu acho que não, né? Porque envolve um monte de coisas, né? Porque no começo, quando a gente namora, quando a gente ainda não está vivendo junto, né? A gente espera pelo parceiro, né? Sonha, se arruma, quer ficar legal para poder encontrar com aquela pessoa à noite, ou sei lá, em qualquer outro momento, né? Que na minha época era à noite. Então, a gente se prepara para isso, a gente dedica um tempo e tal, não sei o quê. Aí, quando a gente casa, né? Quando tem a união conjugal, o que acaba aparecendo para a gente? Os que poderemos dizer assim, os defeitos. Não são defeitos porque era da pessoa, só que a gente não percebia ou não queria perceber antes. Porque também se a gente percebesse tudo, a gente não casava, né? E o casamento, ele tem um objetivo, né? Não é casar só por casar. Então tem muitas coisas que a gente até percebia, mas relevava, falava, não tem problema, isso vai mudar. Depois que a gente casar, não vai ser assim, porque eu vou fazer que não seja. Lê do engano.
Cada um é um. Não adianta a gente falar que a gente vai mudar o outro na integralidade, mesmo porque quem somos nós, né? Para querer que o outro seja aquilo que eu quero. Né? Porque se eu quero que o outro mude, é porque o meu interesse é X. Então eu quero que o outro seja diferente, que ele não seja mais daquele jeito, e que ele goste de sair todo domingo, sendo que a pessoa detesta sair de domingo, mas então a gente não tem o respeito. Né? A gente começa a se desrespeitar, querendo fazer que o outro seja aquilo que eu quero. E aí começam a haver divergências, né? A haver coisas que podem ser pequenas, mas elas podem se tornar grandes coisas, né? E aí, apesar de hoje em dia, né, tá tudo sempre muito fácil, eu vou casar, eu vou morar juntos, se não der certo, descasa e tudo bem. Tá mais comum isso, mas não é o que Deus espera de nós dentro de uma união conjugal, que é aquilo que eu falei no início, ela tem um objetivo, certo? E normalmente, na situação que nós nos encontramos ainda, né, de evolução, a grande maioria dos casamentos são... Quando eu falo casamento, tá, gente, não precisa ser aquele de papel passado, aquele todo tradicional. As pessoas que vão viver juntas de alguma maneira, tá? Eu vou usar o nome de casamento. As pessoas se casam, né, ficam juntas, normalmente para aparar coisas do passado, tá? Vocês podem perceber que numa família sempre tem né, algumas distensões, algumas coisas que os filhos com os pais, e aí o próprio casal começa a se atritar, né? Mas se atrita, se gostava tanto, se enfeitava tanto, esperava tanto para sair com aquele namorado lindo, maravilhoso, de repente ele virou uma bruxa, ou ela virou uma bruxa, ele virou um sapo. Então, vamos começar a olhar essas uniões como um planejamento que a gente fez antes de encarnar, para que a gente possa sanar algumas coisas de passado, coisas que não foram bem feitas, coisas que a gente às vezes, né, induziu o outro a fazer errado, né? Então a gente vem nessa experiência, né, para poder rever essas situações. Então, a hora que qualquer coisa me incomoda e eu falo tchau e benção, eu estou me comprometendo com aquilo que eu me comprometi, né? Eu tô, de uma certa forma, eu estou adiando, deixando para lá, fazendo um carnezinho da Casas Bahia para uma outra oportunidade. Certo? Então, como a gente já está nessa encarnação, como a gente já veio com planejamento para que a gente possa aparar algumas arestas, é interessante que a gente, quando começarem os problemas, a gente tenha este olhar para os problemas, tá? Porque para ver, puxa, será que eu posso? Será que eu consigo superar isso? Será que de alguma maneira eu posso olhar para essa dificuldade e ultrapassar e continuar junto? Quer dizer, é esse o objetivo nosso de casamento, né? Porque senão tudo que a gente se comprometeu lá no plano espiritual vai por água abaixo. Agora, se a gente não consegue, porque ninguém aqui é contra separação, tá? Não estamos contra, não. A gente só leva o pensamento para esse ponto, né? Então,
muitas das vezes, a gente separa. Cada um tem uma tolerância para as coisas, né? O que eu posso tolerar muito bem, o outro pode não tolerar muito bem. E não deu, entendeu? Então, nesse momento, né, nessa situação, é preferível a separação. Por quê? Porque apesar de a gente ter se comprometido lá no plano espiritual para ver se dava certo, eu não preciso piorar a minha situação, né? Porque é aquela história de, não, eu vou ficar com fulano nessa encarnação, porque aí meu karma com ele já vai acabar, mas eu odeio ele. Gente, que karma, né? Vamos assim por chamar, eu estou achando que eu vou me livrar. Se eu estou construindo uma relação, nem que for mental, de ódio, né? Eu vou me ligar mais ainda, porque eu vou estar com raiva. E tanto o amor como o ódio, ele nos une. Então, medo engano, a gente achar que vai ficar com alguém só para se livrar, para nunca mais, em encarnação nenhuma, encontrar com a pessoa. Certo? Não é uma realidade. Nós temos que reconstruir, nós temos que refazer situações, né? Então é onde eu falo que a gente tem que olhar para os problemas, olhar para as situações e pensar nisso, certo? O que eu posso fazer de melhor? Se eu entendo um pouquinho mais, se eu sei um pouquinho mais, se eu compreendo um pouquinho mais a vida e as coisas, cabe a mim fazer as mudanças necessárias. Eu não posso exigir do outro. Cada um só responde por si. Não tem como responder pelo outro, certo? A gente não tem esse poder, né? Então, a gente tem que ver, quer dizer, cada um vai saber olhar para a sua vida conjugal, para os seus problemas, dentro das suas limitações, dentro das suas limitações de aceitação, tá? Não dá, não deu. Agora, inclusive, se a pessoa é uma pessoa tóxica, uma pessoa, enfim, que é uma outra faixa, eu não posso me afundar na minha evolução espiritual porque a outra pessoa resolveu fazer bobagem da vida, certo? Então, nessa hora, é bem melhor cada um para o seu lado, certo? Porque a gente não... eu não posso atrasar a minha evolução porque o outro quer fazer muita coisa que não é legal, né? Problema dele, escolha dele, tá? As nossas escolhas vão refletir muito nas nossas futuras encarnações, né? Porque nós não temos essa vida, né, que estamos vivendo hoje, já vivemos outras e vamos viver não sei quantas mais. Então a gente tem que aproveitar que estamos aqui agora já para tentar traçar a próxima encarnação com coisas boas, não com coisas tão pesadas. Então vamos fazendo essas modificações para que a gente possa realmente, no futuro, ter poder receber, né, aquilo que a gente fez de bom, né, a gente poder tá dando uma continuidade naquilo que é bom. Muitas vezes a gente fala, eu odeio essa situação e tal, mas tem meus filhos, então fica lá numa situação por causa dos filhos. Hoje em dia, gente, não tem mais isso, tá? Porque todo mundo tem, não é todo mundo, mas uma grande maioria tem condição de tocar sua vida sozinha, sem depender, que nem na época da minha mãe, que não podia deixar, porque senão ia morrer de fome, certo? Mas hoje em dia já não é tanto assim. Mas quando a gente pensar nos filhos, a gente os teve para educar, para orientar, para uma série de coisas. Mas se eu tiver uma raiva, se eu tiver um sentimento antagônico pela minha união conjugal,
Por mais que a gente não brigue na frente das crianças, por mais que a gente não faça na frente dos filhos, é uma questão de vibração, né? As pessoas percebem. As crianças, principalmente, que são muito sensíveis, e mesmo que for mais adultos. Quer dizer, não adianta a gente não tapa o sol com a peneira, né? A gente passa toda essa vibração não tão boa para os filhos. Então falar, eu estou nessa situação por causa dos meus filhos é desculpa, porque eu estou piorando a situação deles, emocional, né, espiritual, eu não estou passando nenhuma vibração boa. Então a gente tem que refletir em tudo isso, porque eu não estou fazendo nem apologia do casamento, nem apologia da separação. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é que se refletisse sobre as coisas e não se largasse com a facilidade que hoje em dia a gente vê, certo? A gente refletir naquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente pode fazer diferente, naquilo que vai trazer alguma contribuição para este casamento. Perfeito não vai ser nunca, porque nós não somos perfeitos. Nós temos todas as nossas imperfeições, então não podemos querer que um casamento vai ser perfeito. Ah, mas a da fulana, do fulano é maravilhoso. Vai morar lá, certo? Para ver o maravilhoso, certo? Porque a gente mostra o que a gente quer, certo? A gente, né, rede social é tudo lindo, todo mundo se abraçando, se beijando, vai viver as 24 horas. Certo? Para vocês verem que não é assim. A gente às vezes se ilude, né? Que o outro não tem problema, ou que o outro vive maravilhosamente bem, uma paixão, gosta, faz. Vamos botar o pé para trás, que a gente sabe que a realidade não é essa, né? A realidade é a vida, é a batalha do dia a dia, é a problemática que a gente tem que estar enfrentando e estamos trabalhando para que a gente possa, né, suplantar essas dificuldades que a gente pode ter nessas nossas uniões, né? Então era isso que para mim o que o capítulo traz, que eu quis partilhar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que possam voltar para suas casas com muita paz, com muita esperança no coração. Obrigada.